Então, hoje nós vamos dar continuidade à nomenclatura, né, seguindo a regra segundo a IUPAC, só que hoje nós vamos falar especificamente dos álcoois, tá? Os álcoois são compostos que apresentam hidroxilas, grupos OH, nas suas estruturas. Em geral, essa hidroxila está ligada a um carbono saturado, ou seja, um carbono que só faz ligações simples. Nas nomenclaturas, segundo a IUPAC, o sufixo que nós deveremos usar será ou seja, em relação aos hidrocarbonetos, a gente vai adicionar uma letra L, né? Porque o hidrocarboneto terminava com a letra O, e agora adiciona-se ainda um L, porque a terminação para álcool é OL. Lembrando que quando eu for organizar a minha cadeia principal, se for uma cadeia ramificada, o carbono que tem a hidroxila, ele deve fazer parte da cadeia principal. Eu não posso deixar esse carbono de fora. E a numeração começa pela extremidade mais próxima do grupo funcional. Lembrando que mesmo que você tenha ramificação e tenha insaturação, quando nós temos um grupo funcional, quem manda agora na extremidade mais próxima para se numerar é o grupo funcional. E aí, nesse caso, também é importante localizar a posição dessa hidroxila. Então, a mesma coisa que a gente já fazia com as ramificações, que era dizer qual era a posição, quando tinha insaturação, fosse dupla ou fosse tripla, nós também não tínhamos que dizer a posição, qual era o carbono. Então, a mesma coisa vai acontecer com a posição dessa hidroxila. Eu preciso dizer em qual carbono ela está presente, porque se for uma cadeia grande, ela pode estar em qualquer carbono. E aí, se eu não especifico a posição, na hora que você for desenhar, você não saberia em qual dos carbonos colocar. Então, por isso que é sempre importante também dizer a posição dessa hidroxila. Então, bem, agora eu trago para vocês exemplos de cadeia saturada, seja ramificada ou não. Nesse ponto aqui, nós não estamos levando em conta que tem insaturação, seja numa cadeia normal, seja numa cadeia ramificada, tá? Então, lembrando que quando nós temos um grupo funcional, que eu estou falando especificamente do álcool, né? O álcool vai ter um grupo hidroxila. Devemos numerar da extremidade mais próxima da hidroxila. Então, eu vejo que esse carbono já é o carbono que tem hidroxila. Então, ele é o carbono de número 1. Esse 2 e esse 3. E aí, o nome vai ser como? Você vai seguir a regra prefixo, infixo, sufixo. E precisa agora usar o sufixo ol. Mas antes de dizer o sufixo ol, eu preciso dizer em qual carbono ele está. Então, como são 3 carbonos, prop, as ligações entre os carbonos são simples, an. E aí eu sei que tem uma hidroxila, que eu vou ter que usar a terminação ol. Mas eu preciso dizer em qual carbono ele está. Tracinho, ol. Então, o nome desse primeiro composto, propan-1-ol. Então, esse número ele vem conforme a gente já via quando era insaturação, quando era ramificação, tá? Então, sempre antes do que eu tô, pontuando. Então, isso quer me dizer que é uma cadeia que tem 3 carbonos, as ligações são simples e existe uma hidroxila, porque se é ol, é porque tem uma hidroxila e eu estou dizendo que ele está no carbono de número 1. Esse outro caso. Nós temos essa cadeia e aí eu preciso numerar. Como tem um grupo funcional que é a hidroxila, vou numerar da extremidade mais próxima da hidroxila e visualmente eu vejo que é essa, preciso nem contar. Então, esse carbono aqui vai ser 1. 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar but,
a ligação simples, e a posição, aqui é uma hidroxila de álcool, então a terminação é ol, que ele está localizado no carbono de número 2, tracinho, 2, tracinho, ol. Então, butan, 2-ol. Então, pelo nome, isso quer me dizer que existe uma hidroxila, porque a terminação ol é para álcool, e álcool tem hidroxila, que é um grupo OH, e eu estou te dizendo que ele está localizado no carbono 2, quando eu tenho uma cadeia com 4 carbonos. Beleza. Agora nós temos uma outra cadeia que também é saturada, porém agora nós temos ramificação. Quando eu tenho ramificação e grupo funcional, lembrando que ele manda em tudo. Então, o carbono que ele está posicionado já é o carbono de número 1, porque ele é o primeiro carbono. 2, 3, 4, 5. Bem, então vai nomear daquela regra. Tem uma ramificação, que no caso aqui é um CH3, então 4-metil. 4-metil. Pronto, já nomeei os ramos, agora vou nomear a cadeia principal, que é essa aqui. Essa é a cadeia principal. Então, juntinho mesmo, pente. Só tem ligações simples, né, nessa cadeia principal, então, e vou ter que dizer que a hidroxila, que é uma hidroxila de álcool, por isso que a terminação vai ser ol, está localizada no carbono de número 1. Então, essa estrutura ficou sendo como 4-metil pentan 1-ol. Bem, agora eu trago para vocês cadeias insaturadas, sejam elas ramificadas ou não, tá? Que agora vai influenciar é que tem uma insaturação, seja uma dupla ou seja uma tripla. Então, trazendo essa primeira estrutura, a hidroxila está nessa posição, então, devo começar pela extremidade mais próxima da hidroxila, né? Lembrando que mesmo que eu tenha duplas ou insaturações, quem manda é o grupo funcional. Então, esse aqui seria o carbono de número 1. 1, 2, 3, 4. Então, esse ficaria but. Porém, agora nós temos um en aqui, ó. En, que começa no carbono de número 4. But 3. Lembra que o número vem antes, né? 3 en, but 3 en. E agora a posição da hidroxila, que ela está onde? No carbono 2. Então, 2, ol. But 3 en, 2 ol. Então, existe uma dupla ligação, que é o en, no carbono 3, e existe uma hidroxila no carbono 2. Tá? Então, os números vêm antes do que eu quero identificar. Essa aqui, que ainda confunde muita gente, quando o desenho está em linhas, né? Ó, então, aqui é o carbono 1, aqui 2, 3. E não fazer isso aqui direto, tá? Por quê? A tripla, ela não permite que ela dobre. Por isso que no desenho em linha, sempre você vai ver numa angulação de 180 graus. Então, aqui significa uma simples, mas a partir do momento que começou a dupla, é o carbono 4. Terminou, é o carbono 5. E nesse caso, é uma estrutura que tem 6 carbonos, né? 6. Esse vai ficar X. Tem uma tripla que está no carbono 4. Então, 4-in, tracinho, 1-ol. Então, quando tiver hidroxila de álcool, a terminação é ol. Lembrando das regras das insaturações. Duplas é en e simples, dupla é en e tripla é in. E simples é an. Agora, nós temos uma cadeia ramificada também, tá? E insaturada. Aí, aqui, ó, carbono, eu vejo a hidroxila e vejo a extremidade. Daqui para cada 1, 2, 3 e daqui para cada 1, 2, 3, 4. Então, essa extremidade aqui não é a mais próxima. A extremidade mais próxima é essa aqui. 1, 2, 3. Vou escolher a cadeia principal, porque é ramificada, né? 4, 5, 6. Observo que eu tenho essa ramificação e essa também.
As duas ramificações são metilas, então eu tenho um metil aqui também. Bem, então dá os nomes das ramificações, né? As posições e os nomes. Então, eu vejo que tem uma metila no carbono 2 e existe uma metila no carbono 3. Gente, como são duas metilas, eu preciso dizer quantidade, que é dimetil, tá? Então, de 2, porque está em duas posições, e o nome, metil. Pronto, não tem mais nenhuma ramificação, vou dar o nome da cadeia principal. Nesse caso, perde o H, porque vou juntar, né? Então, X. Existe uma ligação dupla no carbono 4, e existe uma hidroxila no carbono 3, 3O. Então, o nome dessa estrutura ficou 2,3 dimetil X4En 3O. Agora, existem estruturas que elas não têm apenas uma hidroxila, elas têm duas, têm três, podem ter 4 hidroxilas. E você precisa também lembrar de dizer essa quantidade de tritetra e também dizer as posições que elas estão, tá? Então, observando aqui essa primeira estrutura, é uma estrutura que tem 2 carbonos. Tanto faz eu numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, porque vai dar nas mesmas posições. Então, et. A ligação desses carbonos são simples. Só que eu tenho duas hidroxilas. Uma está no carbono 1 e uma está no carbono 2. E preciso dizer que são duas. Então, di e a terminação para álcool, ol, diol. Deixei um espaço porque, nesse caso, quando eu estiver relacionando o sufixo com o infixo e houver consoantes, eu preciso adicionar aqui, ó, a letra O. Nesse caso aqui que eu adiciono a letra O, tá? Teria choque de duas consoantes entre um infixo e o sufixo, e aí nesse caso adiciona-se a letra O. Quando é prefixo e infixo, nós adicionamos a letra A no prefixo. Mas quando a relação é entre infixo e sufixo, a gente adiciona a letra O. Então, o nome desse vai ficar etano 1,2 diol. Esse outro caso aqui, ó, 3 carbonos e existem 2 hidroxilas. E aí, aqui eu até mostro para vocês por que é importante dizer as posições, ó. Porque aqui também é uma estrutura que tem 3 carbonos, mas eu observo que as posições não são iguais. Por isso que eu preciso dizer, porque se eu falo para você que é propanodiol, você desenharia como? A primeira estrutura, né, que seria essa aqui, ou desenharia essa? Não sei, eu preciso te dizer as posições. Então, as ligações aqui, né? Então, eu começo dessa extremidade, porque aqui tem a hidroxila, 1, 2, 3. Não poderia começar dessa porque ficaria em posições com números maiores, né? Então, as ligações prop, as ligações entre o carbono simples AN, como são 2 diols, como são 2 hidroxilas, né? 1,2 diol, e preciso adicionar aqui o O porque estava tendo choque de 2 consoantes. Então, propano 1,2 diol. Aqui também nós temos uma estrutura com 3 carbonos, as ligações simples, porém as posições 1, 2, 3. As hidroxilas estão no carbono 1 e 3. Então, diol, para dizer que é um álcool. E aí, preciso adicionar o O, porque estava tendo choque de 2 consoantes. E aí, adicionando esse O, a gente elimina isso. Então, ficou propano 1,3 diol. Então, observem por que a importância de se dizer a posição da hidroxila. Porque eu poderia, se eu falasse para você, desenhe o propanodiol, você poderia desenhar dessa maneira e poderia desenhar dessa maneira, porque eu não estou especificando as posições. Agora, nós temos também uma estrutura que tem 2 hidroxilas. Pode ter 3, aí você vai chamar de tri. Se tiverem 4, você vai chamar de tetra, tá? Vai depender muito da estrutura. Mas já vejo que ela é insaturada e vejo que ela vai ter ramificação, tá? Então, vou numerar da extremidade mais próxima, logo eu já vejo que é essa. 2, 3, 4, 5, 6. Tem 2 ramificações, que as duas são CH3 aí na ponta, né?
Então, vai ficar 3,3 dimetil, porque são duas metilas, dimetil. Aí pronto, não existe mais ramificação. Vou dar o nome da cadeia principal. Então, X. Aí, tem saturação? Tem, que está no carbono 4. Então, 4. Qual tipo de saturação? Uma dupla. Infixo para dupla é um en. Bem, agora nós estamos falando do grupo funcional álcool, que eu tenho que usar ol, mas são dois. Então, os dois estão no mesmo carbono, 2 diol. E para eliminar o choque das duas consoantes, adiciono o ozinho aqui no en, né? Então, ficou 3,3 dimetil X4-eno 2,2 diol. Então, esse é o nome dessa estrutura. Aqui é uma questãozinha do Enem. O aquecimento de um material por irradiação com micro-ondas ocorre por causa da interação da onda eletromagnética com o dipolo elétrico da molécula. Um importante atributo do aquecimento por micro-onda é a absorção direta de energia pelo material a ser aquecido. Assim, esse aquecimento é seletivo e dependerá principalmente da constante dielétrica e da frequência de relaxação do material. O gráfico mostra a taxa de aquecimento de 5 solventes sob radiação de micro-ondas. No gráfico, qual solvente apresenta a taxa média de aquecimento mais próxima do zero no intervalo de 0 a 40 segundos? Então, ele está te pontuando que aqui ele fez esse teste, né, de radiação, de aquecimento para 5 solventes, no caso ele usou água, metanol, etanol e propanol e o hexano. E aí ele pergunta qual teve a taxa mais perto do zero, levando em conta o tempo de 0 a 40 segundos. Aí você vendo aqui, eu vejo que será aquele que tem esse quadradinho aqui, né? Esse losangozinho aqui. Então eu vejo que aqui é o N-hexano. Aí ele te dá um nome, mas na hora de dar as alternativas, ele representa o quê? Ele representa a estrutura. Então, observe que às vezes ele faz essa relação da estrutura com o nome. Então, observando aqui que é mais próximo do zero hexano, aí vou atrás da estrutura do hexano, né? Que é um hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio e ligações simples. Então, vejo que seria a letra E. Uma questão simples, né? Mas que às vezes pelo contexto ali, um gráfico, às vezes a gente até já pula, né? Porque acha que vai ser difícil.